Oi, pessoal, bom dia. Segunda-feira, meio de feriado. Vamos começar mais uma live, esperando aqui o professor Bolsinhas entrar. Ah, já deve estar. Bom, peraí, deixa eu chamar o professor Bolsinhas. Vamos ver se fui eu que não vi que ele entrou, né? Ah, já. Só esperando o professor Bolsinhas entrar. Vamos ver. Agora. Agora vem. Oi, Oi, Tereza, tudo professor bem? Bolsinhas. Gente, esse é o professor Jorge Bolsinhas. Claro que eu nem preciso apresentar, porque todo mundo conhece nosso querido amigo, querido professor, tá aí muito atuante, né, professor? E vamos falar hoje de um tema interessantíssimo, bem na metade do feriado, né? Sendo que o Vilatori falou que não tem feriado, que está todo mundo em feriado quase todo dia, que não tem problema. Tanto que amanhã vai fazer uma outra live só com problemas, né? Não que o tema de hoje não tenha vários também, várias situações complicadas, né? A gente vai falar aqui de garantia de emprego no marco das medidas provisórias. E é um tema super importante, porque está todo mundo discutindo a questão das suspensões, das jornadas, e parece que estão se esquecendo aí desse tema importante, né, professor? É, Talvez é, Tereza, e tem uma coisa interessante, porque tem muita gente que está confundindo garantia com estabilidade. Então, se puder começar a falar um pouquinho disso e dessa diferença para o pessoal não fazer essa confusão, que na verdade a gente já tem essa diferença na própria CLT, né? Mas agora o negócio parece que a medida provisória não fala em estabilidade, não é? Qual que foi a intenção da medida provisória? Aliás, não de uma, né? De praticamente todas elas que acabam a todo tempo falando preservação do emprego e da renda, preservação do emprego e da renda. Então, quer dizer, isso já seria uma garantia, né, me parece, ou não? Como é que você vê a situação aí, Bolsinhas? Complicadíssima, hein? vamos lá. Mas começando pelas questões conceituais, né? A doutrina mais antiga, ela costumava chamar isso que a gente chama hoje de garantia provisória de emprego de estabilidade provisória, né? E aí gerava muita crítica, porque se é estabilidade, não pode ser provisório, né? A ideia da estabilidade ela é incompatível semanticamente com a ideia da provisoriedade. E de alguns anos para cá, acabou se consagrando essa expressão garantia provisória de emprego em substituição à antiga estabilidade provisória, né? Mas você citou um ponto interessante, né, que é o movimento do governo para tentar preservar empregos a qualquer custo, o que é absolutamente necessário. Eu vi nessa madrugada, eu estava assistindo CNN americana e uma notícia de que de que a crise gerou 20 milhões de desempregados nos Estados Unidos, o que é um absurdo. Assim, se de fato esse número é preciso, né, e se eu não fiz confusão entre o número global e o número só dos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas desempregadas por conta de uma crise como essa é algo absolutamente surpreendente. Quando começou o problema no Brasil, que o governo editou a primeira medida provisória 927, eu fiquei muito preocupado, porque quando eu percebi que todas as medidas de enfrentamento que o governo estava adotando eram basicamente as mesmas que a gente sempre utilizou para a crise setorial, tá? Ou seja, deixou o problema na mão do empregado e do empregador e lavou as mãos tal qual o Pôncio Pilatos, eu falei, o número de empregados no Brasil vai transbordar. E aí saiu uma matéria no Valor Econômico que naquele cenário estimava que os desempregados no Brasil passariam a 25 milhões de pessoas, né? Ou seja, mais do que dobraria em relação ao número pré-crise. E aí, com 25 milhões de desempregados no Brasil, acho que a gente estaria em guerra civil. Eu tenho muito medo Na dessa. verdade, esse índice foi do próprio BNDES, né? Quando começou a crise, o BNDES publicou uma nota dizendo que a expectativa era de 20 milhões. E veio, na mesma semana, uma declaração do presidente da XP com uma expectativa de 40 milhões, né?
E foi justamente no marco aí entre a 927 e a 936. Então, acho que por isso a todo tempo as medidas provisórias falam preservação de emprego e renda, preservação de emprego e renda. E aí começaram a ver, tanto que o discurso do governo mudou depois que os índices começaram a sair, né? Eu acho que a preservação do emprego e da renda tem outro propósito também, né? Acho que tem uma bandeira governamental de deixar claro que não é um governo que só protege o trabalhador, tanto que eles editam uma lei para garantir a liberdade econômica e coisas do gênero. Então, assim, existe uma questão de discurso e de coerência de discurso que está por trás da expressão proteção da renda também. Mas, além disso, Tereza, bem dentro do que você falou, convergindo com o que você acaba de dizer, teve aquela semana, acho que uns 8 dias, entre a MP 927 e a MP 936, em que o governo claramente mudou a inclinação do seu discurso, digamos, 180 graus. Ele partiu para medidas absolutamente liberais, em que ele lavava a mão e torcia ali para empregado e empregador resolverem tudo com contrato individual, sem ele arcar com absolutamente nada, que é a linha que seguia na medida provisória 927, para uma linha que claramente mudou completamente, e a gente passou a ver medidas de uma atuação muito mais ativa do governo, ou seja, aquele governo liberal, né, inspirado em Milton Friedman, Escola de Chicago, Adam Smith, ele se viu numa contingência, o que eu acho corretíssimo para esse caso em particular. Se viu na contingência de adotar políticas absolutamente keynesianas, né? Políticas de intervenção na economia para tentar impedir um desemprego massificado ao extremo. Tirando a parte irônica, né, que é a questão do choque das ideologias, eu achei absolutamente acertado, porque uma crise como essa você não combate com os remédios habituais, tá? A suspensão do contrato de trabalho, antecipação de férias, férias coletivas, redução de salário e redução de jornada apenas funciona muito bem para você combater aquela crise meteorológica que impede o funcionamento do motel durante 2 meses. Uhum. Mas não uma crise como essa que gera um problema de consumo dessa magnitude, né? A gente se você sair dessa crise com trabalhadores empobrecidos e com empresas quebradas, como é que você vai conseguir retomar o crescimento depois? Como é que você vai conseguir retomar o consumo se isso acontecer? Então, assim, o único jeito possível, e acho que a maior parte do mundo adotou políticas similares, eu fui olhar um material da OIT que resume um pouco as políticas adotadas em cada país. Você deve ter recebido também esse mesmo material. E a maioria delas adotou esse tipo de política. E assim, não é uma questão de linha do governo ser esquerda ou direita. É que essa é uma crise que você tem que tratar de uma forma distinta, porque ela tem uma série de particularidades que as outras, mesmo as crises financeiras anteriores, não tiveram. Né? Na minha leitura obrigatória de confinamento, um dos livros que eu li é um que analisa todas as crises financeiras do final do século XIX até hoje. E você percebe que claramente o cenário era completamente diferente do que a gente tem hoje. Então a gente precisava de um remédio diferente mesmo. E aí, dentro desse contexto de mudar de linha, de uma linha bem liberal para uma linha um tanto quanto mais intervencionista, mais keynesiana, o governo adotou, inclusive, algumas proteções contra a dispensa arbitrária, que é o tema da nossa conversa de hoje. Pois é. Na verdade, ele não teve muito como manter o discurso, né, Bolsinhas? Porque realmente, se a gente olhar tanto o material da UIT como o material do Cielo, e mesmo entrando nos sites de organismos econômicos, como a FMI, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, todos eles falam da necessidade de uma intervenção do Estado, porque é a crise da saúde, né? E equiparam tudo isso à única situação comparável foi a gripe espanhola. A gripe espanhola. Que matou 50 milhões, né? Que eles mas com uma população muito menor e um consumo muito menos massificado, assim, uma realidade completamente distinta diferente da nossa. Assim. Naquela época, a gente não dependia tanto do comércio quanto hoje, né? Não, era diferente, mas realmente acabou abalando, inclusive, a estrutura econômica, depois desagou na grande recessão aí de 30, né? Mas parece que realmente a situação foi acertada, inclusive de conferir essas garantias. Mas o grande problema como você mesmo falou, a medida provisória 926, ela não previu, ela teve um discurso um pouco mais
vamos dizer assim, privado, né? A partir do momento que ela dá uma preferência para os acordos individuais. E também não sei se por conta de todo aquele momento de pressão que todo mundo estava vivendo, as empresas dizem, principalmente o comércio, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que fechar a porta, o que eu vou fazer? Então, quer dizer, não existia tempo nem para pensar e nem para se programar. E depois chega na 937, a gente vê uma alteração disso. Na 926, o que a gente percebe são medidas, como você mesmo falou, que já estavam previstas, né? E, claro, a gente vê que essas medidas, como o governo ele fala assim, preservação do emprego, no artigo 1º, e depois ele traz as opções, como banco de horas, férias e etc. No capítulo das férias, tem um artigo que chama atenção, que é o artigo 10, que ele fala assim, olha, se tiver rescisão de contrato, posteriormente, é possível fazer a compensação dos valores que eventualmente foram pagos, né? E daí chega na 937, ele fala expressamente na necessidade dessa garantia, né? Até para poder fazer jus aos benefícios sociais. E vem depois a outra medida, que não é menos importante, você que é a 945, Sim, 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 sim. é aquela da inscrição do benefício, da questão dos empréstimos para folha de salário. É a 944. Acho que a 945 é dos portuários. O problema é que a gente se perde nos números já. Falei que eu estou tendo pesadelo com medida Não, provisória, né? Tereza, Eu falei, meu Deus, foi publicada outra. Não, a minha brincadeira é dizer que eu me sinto de fato realmente como comentarista de futebol analisando o jogo Brasil e Alemanha. Eu nem termino de analisar um gol, vem outro. Antes que eu consiga analisar uma medida provisória para explicar aos clientes, para escrever alguma coisa e disponibilizar, vem outra. Então, assim, eu me sinto realmente igual comentarista analisando o jogo Brasil e Alemanha. Olha, eu vou falar... Não dá tempo de analisar e já vem outra coisa. Olha, mas foi bom tudo isso, porque estavam achando que advogado ia acabar, não é? Olha só. Advogado trabalhista de repente ficou importante e requisitado. Né? Advogado trabalhista agora, eu vou dizer que é uma das coisas mais importantes que tem no mercado, né? Mas vocês, voltando aqui, o que você acha? Porque assim, tem alguns problemas práticos que vão surgir disso, né? Porque uma das questões é que muita gente tem perguntado, se por um acaso eu rescindo, a empresa ela adere ao programa e não consegue se manter e rescinde o contrato, ou porque houve uma quebra da empresa, ou porque é necessária a redução do quadro, qual vai ser a consequência disso? A indenização, o empregado fica, o que acontece? O que acontece com os programas? Só quero fazer, antes de você responder, só agradecendo aí o nosso público, tem aqui um monte de confrades e confreiros, né? A Vólia, o Cláudio, que foi muita gente que foi passando, eu não consegui só falar um bom dia para todo mundo e agradecer pela presença matinal, nosso público, né? Uma saudação a todos os amigos aí que nos acompanham de diversas partes, né? Mas, enfim, a própria legislação ela trouxe uma previsão nesse sentido. E ela deixa bem clara que a hipótese de não respeito a essa garantia provisória de emprego não é reintegração. É uma indenização compensatória, ela deixa isso bem claro. E nessa medida provisória 936, uma outra coisa muito curiosa é que ela deixa claro que o marco da garantia nem é a redução do salário, nem é a crise econômica, é a concessão do benefício. Tá? Então, tal qual nós temos lá com a vítima de acidente de trabalho, é a concessão do benefício que efetivamente dá início à garantia provisória de emprego. Agora, o empregador que não respeitar a determinação e dispensar o empregado dispensar sem justa causa o empregado que recebeu o benefício emergencial, ele vai pagar as parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, normalmente. Então, assim, ele vai ter que pagar as verbas naturais, as verbas rescisórias naturais, enfim, multa de 40% sobre o FGTS, aviso prévio. E, além disso, uma indenização que é equivalente a 50% dos salários que ele teria durante o período de garantia provisória de emprego. Se for hipótese de redução de jornada e redução de salário, né? Se for suspensão contratual, seria 50% de tudo. Senão, você vai ter... se for rescisão, se for suspensão contratual, é o valor completo.
do que ele ganharia durante aquele período de suspensão. No caso de redução de salário e redução de jornada, vai haver um redutor, digamos assim, do valor que ele vai receber de indenização, baseado no percentual da redução. Se foi de 25%, de 50%, se foi de 30%, de 50% ou de 70%. É uma continha meio complicada, hein? Para mim, então, que sou da matemática. Nós escolhemos direito para não ter que fazer matemática, né? Agora Mas o importante, assim, os pontos principais que eu destacaria são exatamente esses. Primeiro, o marco da garantia provisória de emprego é a concessão do benefício. Segundo, não há possibilidade de reintegração nesse caso, né? A legislação deixa claro que é o direito às verbas rescisórias normais, acrescido do direito aí a uma indenização, e que o valor dessa indenização vai ser correspondente ao tempo de estabilidade e pode haver uma redução proporcional, se não for hipótese de redução, de suspensão do contrato, mas sim de redução de salário e de jornada. Pois é, tem uma colega que nos ouve, a Clarice, ela pergunta assim, é interessante a pergunta dela, no caso da empresa antecipar as férias no molde da MP e no retorno do empregado, a empresa demite sem justa causa e sem relação com a crise, e o ato concessivo pode ser nulo, ou seja, ele não preservou o emprego, é outra pergunta que está todo mundo fazendo, né? Por exemplo, não houve nenhum fundamento de necessidade econômica para poder mandar embora. É a dispensa arbitrária. Sim, sim. Ele teria mesmo assim, porque é interessante, porque na hora de fazer a comparação das medidas da 926 com a 937, parece, como a 926 não trata expressamente dessa situação, essas opções da 926, elas também dão alguma garantia ou não? Não, mas eu acho que é 927, desculpa te corrigir até, mas é que são muitos números aí. Vamos fazer Mas assim, a primeira e a segunda MP. tá certo, melhor, melhor. Sim, a grande verdade é que no que a segunda MP não alterou a primeira, né, não vai contra a primeira, não dá para falar em revogação por norma posterior, a primeira permanece absolutamente válida. De fato, as férias individuais, né, a antecipação de férias individuais ou a concessão de férias coletivas, que em casos de crises setoriais são sempre a primeira medida, a mais branda que se toma para tentar evitar dispensas, elas claramente não funcionaram. Tá? O objetivo não foi alcançado, já se passou mais de 30 dias. Tá? Então, assim, quem concedeu férias não conseguiu resolver o problema simplesmente concedendo férias. Agora, essas férias editadas na forma da medida provisória, que não garantiram nenhum emprego, elas podem depois ser questionadas judicialmente. Questionadas sempre é possível, há várias teorias que você poderia aplicar aí, por exemplo, teoria dos motivos determinantes, que é própria do direito administrativo, mas que você poderia aplicar por analogia para discutir que essas férias que foram antecipadas, se não for o caso de férias já concedidas, e se ela usou algum dos recursos do contexto aí das mesas de enfrentamento de crise, você poderia querer discutir a invalidade das férias, tá? Partindo do pressuposto que alguns têm defendido também de que férias para ficar confinado em casa não é férias, enfim, coisas do gênero. Mas, verdade seja dita, eu não tenho muita confiança de que essa ação teria alguma chance de êxito, não. Acho que dependeria muito da visão do julgador, da visão do magistrado, então não tenho plena convicção de que essa seria uma ação sujeita a uma ação passível de ganho. Tá? Eu acho que muitos entenderão que as férias houve uma tentativa que não funcionou. Houve uma tentativa que não funcionou e aí a única alternativa que a empresa teve foi dispensar. E aí eu preciso lembrar de uma questão. No caso do Brasil, diferente do que outros países adotaram, o caso da Itália, o caso da Argentina, que estão próximos, a gente não deu estabilidade geral. Tá? Na Argentina, por exemplo, dia 31 de março, até o 60º aniversário, ninguém vai ser dispensado sem justa causa. No nosso caso, não existiu isso. Então, a gente continua adotando
o mesmo modelo precário de dismissal at will, né, que você, para dispensar alguém, basta pagar as verbas rescisórias e, enfim, e cumprir as formalidades eventualmente existentes. Tá? Até foram reduzidas de uns Também tempos essa para cá. garantia, ela só está no âmbito da segunda medida provisória, né? Ela não está Sim. no âmbito da primeira, só está no âmbito da 927. Só está no nome da 927. Sim, não tem nenhuma vinculação com as medidas adotadas na primeira. Tem uma segunda garantia que está na 944. Tá? Uhum. Essa é importante, inclusive, porque ela cria uma garantia geral dentro da empresa. As empresas que adotarem esse sistema de financiamento de folha de pagamento, elas não podem dispensar os seus empregados até 60 dias, dispensar, óbvio, sem justa causa, até 60 dias depois do término do último pagamento. Então, no caso das empresas que recorrerem a esse financiamento, a ideia mais ou menos é essa. Eu te empresto o dinheiro que você me pede, mas a contrapartida que eu, governo, exijo é que você não mande ninguém embora por 60 dias até o último dia que você me pagar o empréstimo. Claro, vamos supor, ela se vale do benefício da 944 e, por exemplo, aplica as medidas da 93, não, da 927, né? Aí, nesse caso, não é porque ela aplicou os benefícios da 927 que ela não vai poder despedir, ou seja, Sim, vai poder sim. por conta do Sim. financiamento da folha. A antecipação de férias não garante o direito à garantia provisória de emprego, a antecipação de férias coletivas. Como eu falei para vocês, o grande marco da garantia provisória de emprego, de uma é a concessão do benefício emergencial, da outra é o financiamento, a concessão do crédito, né? A Digamos assim. Paula Colesi nos pergunta aqui, Bolsinhas, peraí, que passou aqui, se no caso a empresa poderia descontar no TRCT essas férias e pagar só a proporcional. Parece que a medida provisória permite isso, né? Sim. Me parece que a ideia é exatamente essa. Me parece que a ideia é exatamente essa. Inclusive, tem uma das discussões, eu acho que mais problemáticas em relação às férias individuais são as tais férias futuras, tá? Porque não há uma delimitação de quantas poderão ser concedidas, de como vai ficar o período aquisitivo, né? Quando você concede férias cujo período aquisitivo ainda não foi vencido, você zera o período aquisitivo, como na forma lá acho que é o 140 da CLT, ou você continua o período aquisitivo e pode ser que a pessoa agora, para tirar férias, demore mais de 2 anos, né? Porque, enfim, aquele período aquisitivo já foi desfrutado lá atrás, durante o período de pandemia. Então, a medida provisória ela não esclarece alguns detalhes que são muito importantes em relação às férias individuais. Para mim, a questão das férias futuras é o mais complicado, que sinceramente. Também, eu concordo com você, eu concordo. Eu acho que no máximo. Você está antecipando o gozo de um direito que você sequer adquiriu. É. E não Eu defendo. sabe que vai adquirir, não é? Não, e eu defendo, por analogia, a aplicação do 140. Tá? Então, você começa a correr um novo período aquisitivo. Não existe a menor possibilidade, na minha leitura, de você ficar aí 2 anos e pouco sem desfrutar férias, porque um período lá da frente foi antecipado lá atrás. Mas essa é uma interpretação, né? Isso que eu estou te falando eu é uma acho, interpretação. eu também entendo dessa forma, viu, Bolsinhas? E tenho visto muita gente sustentando exatamente essa questão do 140. Só que daí tem um outro problema, né? Se a gente for fazer a conta, dependendo da situação, e aí já entrando na questão das férias futuras, pode ser que a pessoa fique aí 2 anos sem tirar férias, né? Por isso que eu acho que se você antecipar férias futuras, você está assumindo o risco aí de zerar o período aquisitivo e começar e perder, digamos assim, alguns meses de período aquisitivo. Mas eu não consigo ver outra possibilidade. Agora, de uma forma ou de outra, o que não é admissível, e eu vi algumas pessoas questionarem, com dúvida mesmo, é a antecipação de vários períodos de férias aquisitiva para poder tentar vencer toda a emergência, né? Isso eu acho impraticável. Acho que, no máximo, um período de férias já vencidas e um período de férias futuras. Acho que mais do que isso é esticar a corda demais e pedir problemas para o futuro. Exatamente, porque tudo bem, ainda que você admita que seja, com certeza você vai ter um problema de saúde e segurança.
Porque deixar a pessoa sem descanso nenhum, e vamos imaginar, né? E até tem uma outra pergunta aqui do Stefano, ah, que é o seguinte: se ele pode aplicar de forma sucessiva as previsões da MP, ou seja, antecipa férias e depois reduz jornada. Então, vamos supor, nesse caso, ele antecipa férias e ainda faz adota aquela possibilidade de trabalhar nos feriados. Então, aí, na verdade, a gente estaria falando numa situação dessa que ele não vai ter nem feriado para poder gozar. Ele fica sem férias e sem feriado. Agora, o que você acha? Você acha que pode fazer essa acumulação sucessiva? Ou seja, eu começo com uma medida, terminou, não deu certo, ou seja, não terminou a crise, porque realmente essa crise a gente sabe que não vai terminar tão cedo, né? A gente ainda não vê luz no fim do Podem túnel voltar. ainda, né? Exatamente. Eu acho que não tem uma previsão para falar, olha, a partir de julho está tudo normal, né? Eu acho que as coisas, e como o próprio ato do CSJT, publicado aí a semana passada, né? Ele deixou claro, as coisas vão voltar gradativamente, que é o que tem acontecido nos outros países também, né? Sim, 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 sim. Só acho que ainda não está na hora de começar a voltar gradativamente, né? Eu discordo aí em número, gênero e grau de algumas autoridades públicas que têm sustentado algo parecido. Mas eu acho possível, sim, a acumulação e acho que ela é necessária. Mas o principal, mais até do que a questão da acumulação, é a questão de você conseguir identificar bem qual é a medida que é melhor para a sua atividade econômica. Né? Isso que eu tenho dito para os meus clientes em conversas, em consultas escritas que eu tenho apresentado, que tenho sido demandado no período. Por exemplo, se a sua empresa tem condições de continuar funcionando em serviço distante, o teletrabalho é o melhor caminho. Então, você tem, por exemplo, um call center. De repente, se você disponibilizar um 3G, né, se você disponibilizar os headsets, se você disponibilizar celulares corporativos, é possível que o serviço de atendimento ao consumidor seja feito pelos empregados remotamente. O teletrabalho vai ser a melhor forma de enfrentamento da crise para você, muito embora o teletrabalho não seja um instrumento próprio de enfrentamento de crise. Ele serve para outras coisas, para outros propósitos, mas está servindo muito bem para essa crise por algumas particularidades que ela tem. Agora, se você, por exemplo, não tem como continuar trabalhando, não tem como. É um trabalho eminentemente físico, presencial, que não dá para fazer de casa, por exemplo, uma loja de shopping que não tem atendimento virtual, não tem uma plataforma na internet e não dá tempo de criar uma agora nessa situação que a gente vive. Então, assim, não adianta pensar em teletrabalho para essa loja. Tá? Não vai solucionar o problema dela. Ela tem que partir realmente para uma suspensão do contrato de trabalho. O empregado vai receber o benefício emergencial, que invariavelmente vai ser menos do que o que ele recebe atualmente, mas o benefício emergencial ele tem uma coincidência, que eu não sei se é proposital, mas é uma coincidência expressiva, que é o fato de ele corresponder exatamente ao valor do seguro-desemprego que esse trabalhador receberia se ele fosse mandado embora sem justa causa. É mais ou menos aquela mensagem do tipo, olha, você poderia estar demitido recebendo só isso. Você continua empregado e está recebendo a mesma coisa. Eu não sei se isso foi proposital, mas o efeito prático é exatamente esse. Agora, se você teve, na verdade, uma redução na sua atividade econômica, um impacto na sua atividade econômica, aí sim é a hora de pensar em redução de jornada e redução de salário. A atividade econômica continua, mas bem menos do que antes. É o caso do restaurante que passou a fazer entregas. Uhum. A maioria dos restaurantes não está conseguindo sustentar a mesma demanda que eles tinham com o estabelecimento aberto, mas tem feito algumas entregas. Então, assim, esses estabelecimentos, essa atividade econômica, pode pensar, sim, faz sentido que o faça, numa redução de jornada, redução de salário proporcional à redução de jornada. O Rafael, que nos assiste, está perguntando aqui como é que resolve a questão das férias futuras, né? Eu acho que é o 140 por analogia. Eu Complicadíssimo. acho que eu acho que é a aplicação do 140 por analogia. Eu Tá? acho que é a solução, né? Se você conceder férias, antecipar férias futuras, você zera o período aquisitivo e começa a correr um novo.
Eu acho que também é a única solução. Falando bom dia aqui para o nosso confrade Carlos Alberto Reis de Paula, que está Um sempre abraço, nos assistindo. um abraço para o nosso ministro querido aí, nosso Pois querido é. amigo aí. Nós estamos esperando ele aqui na live, ver quando ele vai resolver dar a honra de É. participar. Eu espero que muito em breve. Eu espero que Eu muito em breve. também, eu também. Ô, Volcinhas, e uma outra coisa que me ocorre, que também foram. Não, só antes de te falar de te fazer essa pergunta com relação às estabilidades. Com relação a essa redução de jornada, eu tenho visto algumas coisas que me contaram, não sei se é verdade ou não, né? Porque tem muito fake news por aí, que tem empresa que, inclusive por acordo coletivo, tem aplicado a redução de o benefício da redução de jornada, vamos dizer assim, mas não de jornada, de salário. Aplica a redução de salário, mas o empregado continua trabalhando às 8 horas em teletrabalho. Eu não sei como é que você vê isso, mas eu acho muito complicado, porque me parece que a medida provisória ela fala em redução de jornada e salário, né? Sim, Então, sim, não sim, adianta sim. eu reduzir e falar assim, olha, não, eu estou reduzindo o seu salário, inclusive tem um ponto dela que ela atrela a questão à manutenção do salário, da preservação do salário hora. Então, é assim, Uhum. ele continua trabalhando, ele ganha 2.000, ele continua trabalhando 8 horas, vai ganhar 1.000. É um pouco complicado, não é? Não Sim, sei como é que é isso. eu acho que a questão do teletrabalho tem uma coisa que tem que ser refletida, né? Quando inseriram lá um terceiro inciso no artigo 62 da CLT, o propósito fica muito claro na exposição de motivos da Lei 13.467, naquele relatório imenso feito lá pelo deputado Rogério Marinho. Isso fica muito claro em algumas obras que foram publicadas pelos redatores do texto legal. A ideia era efetivamente que você tivesse um trabalho por tarefa. Eu, inclusive, nos meus escritos sobre o tema na época, a minha crítica era se eles queriam implementar o teletrabalho por tarefa, o lugar de mexer não era o 62, era o 457, para deixar bem claro que a forma de pagamento seria necessariamente a tarefa. Mas, enfim, foi para o 623. E aí a questão fica: o teletrabalho não tem controle de jornada. Como é que você vai reduzir o que não é controlado? Você não tem como. Agora, eu faço uma distinção. Como eu tenho uma premissa, já de antes até da mudança da reforma trabalhista, de que aquelas exceções do 62, elas são para quando não há controle de jornada, ou seja, se existe um executivo, que seria o exemplo clássico do 622, e ele tem a jornada controlada, ele está sujeito ao limite de jornada. Se tem um trabalhador externo que, embora seja um trabalhador viajante externo, ele tem a jornada de alguma forma controlada, ele também está sujeito às regras de duração do trabalho e teria direito à hora extra. A mesma lógica se aplica agora para o teletrabalhador. A ideia do teletrabalho é que ele vá para casa trabalhar trabalhar por tarefa. A ideia é essa. Nessa situação emergencial, claramente tiveram pessoas que precisaram sair do regime de trabalho presencial para o teletrabalho por uma emergência da situação. Mas que não podem fazer trabalho por tarefa, porque a função deles não comporta, tem que ser por tempo à disposição. O exemplo que eu tenho dado é o do operador de call center, né, operador de telemarketing, que trabalha com serviço de atendimento ao consumidor. Esse cara que trabalha com serviço de atendimento ao consumidor, ele não importa quantas ligações ele vai fazer, ele tem que estar num período determinado do dia à disposição para atender as ligações dos clientes. Então, claramente, ele vai ter que ser contratado por tempo à disposição. E provavelmente manterá da sua casa a mesma jornada que fazia na empresa. E provavelmente, para assegurar que isso vai acontecer, o empregador vai encontrar alguma forma de login, logout, ou mesmo de mensagem, né, para poder ter certeza que a pessoa está ali trabalhando naquele horário para poder pagar a remuneração. Nesse caso em particular, que é um teletrabalhador que estaria sujeito a controle de jornada, aí você poderia pensar em redução da jornada. Mas só se for essa hipótese e se ele estivesse saindo cumprindo o mesmo em casa o mesmo horário que ele cumpriria, por exemplo, na empresa. Não é o teletrabalhador por tarefa, é o teletrabalhador por tempo à disposição. Exatamente. Eu acho que daí, no caso, a solução seria
constar nesses acordos a exceção do 62, e aí sim você puder, aí sim é viável falar só em redução de salário. Sim, Mas e justamente você não tem é. controle de jornada. Ou seja, é a exceção, né, a regra. Não, mas para ter redução de jornada, eu entendo que tem que ter controle de jornada. Tem que não ser aplicável o 62. E aí, então, quer dizer que aqueles trabalhadores que estão no 62, eles não estariam Não inseridos tem como ter no redução de âmbito da medida jornada. provisória. Aí isso aí não deixa esses trabalhadores sem direito ao benefício? Certamente, certamente. Porque daí eles são excluídos, não é? Certamente, certamente. Mas a minha, como eu comentei com vocês, a minha ideia é que quem vai para o teletrabalho é alguém que continua tendo alguma função. Estou pensando Se no ele, caso do se não diretor de for uma empresa, possível, por exemplo. se ele não for possível ele fazer o trabalho remoto, suspende o contrato de trabalho e ele vai para o benefício. Mas assim, se para ir para o teletrabalho é preciso que exista alguma coisa para ele fazer de casa, né? Então, mas imagina, por exemplo, um diretor de uma empresa. Uhum. Vou pegar os salários acima de 12 mil. A maioria das pessoas que ganham acima de 12 mil estão inseridas no 62 em alguma das questões Sim. do 62, né? Se não, claro, é incoerente eu falar em redução de jornada para quem não tem jornada, né? Uhum. Claro, sem dúvida. Vamos dizer, não tem o controle de jornada. Se eu não permito a aplicação se eu digo que necessariamente a MP vai ter que se aplicar nesse caso, sem abrir uma interpretação de exceção, vamos dizer assim, Uhum. eu excluo quem tem mais de 12 mil da medida provisória, o que acaba sendo incoerente com a própria medida provisória que fala que quem ganha acima de 12 mil pode fazer os acordos. Não seria a hipótese de aceitar, então, os acordos só pela redução de jornada, estritamente nessas, desculpa, de salário, estritamente nessas questões, mas constando que, claro, como não existe a redução, porque senão eu não vou ter trabalhador praticamente nenhum acima dos 12 mil com direito ao benefício. Você tem razão, Tereza, mas eu acho que isso aí você vai solucionar de outra forma, com alguns remédios que a própria MP deu. Tá? Por exemplo, a dispensa da negociação coletiva para os acordos gerais em relação a essa faixa salarial. Tá? Quando ela diz que os hipersuficientes não precisam de negociação coletiva, aliás, ela é meio irônica, né? Porque ela diz que até 3 mil não precisa, entre 3 mil até se tornar hipersuficiente, você não vai conseguir. A partir daí, você pode, de novo, reduzir por meio de contrato individual. Eu fundamentaria um aditivo contratual de um executivo nesse dispositivo em particular, tá? Não o atrelaria, ou tentaria via negociação coletiva, partindo do pressuposto que os sindicatos não devem fazer tanta rejeição, se você conseguir encontrá-los nesse período de pandemia, a esse tipo de Claro. redução. Normalmente não é o público deles. É, Normalmente o nosso não é com... o nosso confrade Bento Herculano aqui está dizendo que é incoerente em tese, porque a MP tem por objetivo principal a preservação de emprego, né? O que faz todo sentido, né? Sem Então, dúvida. eu não posso deixar marginalizada essa esfera. Talvez a saída também seja pelo auxílio, né? Que a empresa pode fornecer, e como você falou, fazer um acordo individual aí, com O auxílio redução de salário, indenizatório, né? Ajuda compensatória, que eles ajuda chamam. compensatória. Talvez fosse uma saída, né? Porque daí você reduz o custo, enfim. Mas ainda eu fico com dúvida com relação à questão da inserção dele no benefício. Se ele vai ter Se ele condição de vai preencher ter ou não. o benefício ou não. Tereza, é uma pergunta muito interessante, mas eu acho que a partir para fins de assistenciais, o marco que eles analisam é o salário, é a redução do salário, independentemente de se houve ou não redução de trabalho. Pelo menos é isso que eu tenho percebido em alguns poucos casos concretos que eu, Não, tem outra que eu coisa, né? supervisionei até agora. A gente está falando que, por exemplo, ele poderia não ser incluído no benefício. Estou pensando alto, Bolsinhas, que na Claro, verdade, para mim, a parcela de direção de empresa sempre foi complicadíssima de resolver e nós temos poucos estudos, né? A começar do diretor empregada e outras figuras afins, e não temos regulamentação nenhuma, né? Praticamente. Então, por isso, eu acho que nosso entrave maior para resolver. Mas eu fico pensando, por exemplo, dentro disso que a gente está falando, se ele
é excluído da medida provisória, ele também não teria direito à garantia de emprego. Sem dúvida, sem dúvida. A garantia de emprego é atrelada à concessão do benefício. Se ele não receber benefício, ele não tem garantia provisória de emprego. Você tocou num ponto crucial. A Realmente única importante. possibilidade seria se a empresa fosse beneficiária do financiamento, né? E daí o benefício... Todos, exatamente. Seria para Exatamente. todos os empregados, inclusive ele naturalmente. É isso mesmo. Eu concordo em número, gênero e grau. É uma Acho que é situação isso mesmo. complicada, viu? Eu falei que para É, resolver a situação dos mais pobres está difícil. O negócio está mas, sendo resolver da metade para cima, né? Tereza, eu vou te fazer uma inconfidência aqui, né? Durante muito tempo, eu tive minha advocacia muito baseada na defesa em juízo desses trabalhadores que hoje a gente chama de hipersuficientes, né? Que antes chamávamos de outras formas aí. E até depois da reforma trabalhista eles sumiram. Assim, eles em geral têm ajuizado a ação, acordo extra, tem uma homologada acordo extrajudicial. Nem tem ido para arbitragem, ao que me consta, e nem tem mais entrado com demandas na justiça, propostas demandas na Justiça do Trabalho. Mas assim, o que eu diria para você é que essas pessoas, para mim, funcionam, a partir da minha experiência prática, eles funcionam como técnico de futebol. Se o time vai mal, é a primeira pessoa que balança. Assim, antes dos demais jogadores, antes do elenco todo, o executivo é o primeiro que balança. Então, essa vulnerabilidade ela existia antes da crise e se mantém agora. Né? Acho que a instabilidade no emprego é uma marca desse tipo de cargo mais elevado. Assim, se a empresa não vai bem, é mais fácil mandar ele embora do que mandar embora 3.000 funcionários, 4.000 funcionários, assim como é mais fácil mandar o técnico do que trocar 30 jogadores, né? Exatamente. Inclusive o Lauro Campos, que é outro querido que sempre nos prestigia aqui no café da manhã, ele tá pensando alto aqui também, dizendo assim: será que não seria o caso da redução de dias e não de redução de jornada? É que me parece que redução de dias Se confunde, é a mesma coisa. acaba É, a mesma coisa. entrando no bolo geral da jornada, né? Eu E, penso assim também. e outra dúvida também que eu acho que pode surgir. Por exemplo, imagina trabalhadores que já tenham garantias de emprego. Trabalhadores que já estão com garantia por exemplo, ou gestante, ou, enfim, tanto garantias e estabilidades em geral. Como ficaria a acumulação disso? Por exemplo, vamos supor, a empresa, claro, os que estão afastados fica mais fácil de resolver porque eles já estão recebendo auxílio, né? Mas existem aqueles casos, por exemplo, vamos supor, o acidentado que retorna e que, em tese, está trabalhando num momento como esse e que não está ganhando já diretamente o benefício do Estado. Como é que ficariam essas situações? Por exemplo, vamos supor, a empresa despede, aplica uma desses benefícios que a MP dá. Só que ele não pode. A empresa não consegue manter o vínculo. Dispensa, ele recebe as duas indenizações? Eu entendo que sim. Eu entendo que como são fatos geradores distintos, né? Se acontecer uma coincidência de fatores que leve a que a pessoa tem direito a reivindicar, por exemplo, um pagamento, uma indenização compensatória na forma lá do 118 da Lei 8.213 e agora na forma do artigo 900, da MP 944, ele pediria cada uma com um fundamento próprio, a causa de pedir própria, e eu tendo a acreditar que deveria ganhar as duas. Um outro caso aqui que o Ricardo coloca, que também já tinha visto em alguma, né, nesse monte de coisa que a gente anda lendo e ouvindo, que também vai dar problema. Contratos determinados. Como que acontece com a suspensão da MP e no caso da concessão de alguma garantia, suspende o prazo, não suspende o prazo? Vamos supor que acaba no meio da garantia. Como é que você vê essa Por questão? analogia ao entendimento que já vinha sendo adotado em algumas situações muito particulares, se suspende o prazo e continua pelo que faltar quando terminar a suspensão, né? O contrato continuaria pelo que faltasse quando terminasse a suspensão. E aí, no caso, vamos supor que seja feita uma rescisão antecipada. Também fato gerador diferente, recebe as duas indenizações. Sim. Nossa, Bolsinhas, vai vir muito problema aí pela frente, Mas viu? não tenha dúvida disso.
Eu Você falei não que eu tem tô dúvida. com medo de abrir o fórum, acho que podia ficar fechado até tudo isso se acalmar. Tereza, eu acho que a gente vai ter, assim, por mais que o governo tenha mudado de linha de atuação, como a gente discutiu bem no comecinho do nosso encontro, ainda assim o desemprego vai aumentar, né? Essa crise vai deixar sequelas, é inevitável. Além de um Estado endividado por essas medidas todas, a gente vai ter muita empresa em situação de calamidade, muita empresa que não vai conseguir sobreviver a essa crise toda. A tendência é uma parte daquela redução de ações que nós vimos nos últimos anos, ela se reverter. Eu não acho que vai voltar ao patamar pré-reforma trabalhista, mas eu acho que o número de ações deve aumentar um pouco, porque tem muita gente que vai entrar para cobrar verbas rescisórias que o empregador não tem condições de pagar. Exato. E aí a gente vai discutir fato do príncipe. Aí a gente vai discutir se há ou não há fato do príncipe, e aí há duas correntes aí se formando com muita força, enfim. Mas o fato é que hoje nós, advogados e professores da área, a gente está trabalhando tanto quanto médico, né? O nosso volume de demanda está enorme, né? A diferença é que a gente está sem exposição, né? É verdade. Nós estamos em condições Pelo bem menos a mais gente consegue seguras. ficar É, protegido na é, estamos trabalho. em condições, sem dúvida, Tereza, é isso mesmo. Bom, Ciência, eu não sei se dá tempo. A nossa colega lá do Rio Grande do Sul, a Luciana, Sim, claro. que é uma querida também, que está sempre conosco. Aliás, hoje ela tem uma live bem interessante. Ela pergunta sobre, não sei se dá tempo, tem 2 minutinhos aí. O artigo 34 da 927. Eu estou até com ele aberto aqui. É aquele artigo que fala do pagamento do abono anual, antecipação do pagamento Sim. do abono do artigo 40, da 813. Uhum. Ela pergunta se você pode falar alguma coisa a respeito desse pagamento, como é que fica. Se ela posso o mínimo possível, né? Na verdade, esse, assim como a liberação do FGTS, faz parte de uma política do governo de tentar liberar recursos na economia antecipadamente para que ajude as pessoas a enfrentar a crise, né? Um ponto que tem muita gente já discutindo é o valor, né? Exatamente como é que você vai fazer, perdão, que em relação ao FGTS o valor é muito baixo. E em relação a esse abono também, né? Então, assim, são medidas que vão atender poucas pessoas e que vai injetar muito pouco dinheiro na economia a partir dessa modificação. Mas foram duas medidas em sentido muito convergente, assim, de tentar aumentar a circulação de direito na economia de dinheiro, né? Na economia durante esse período aí de paralisação econômica. Bom, pessoal, Bolsinhas, eu vou te deixar com os 2, 3 minutos finais, né? Eu tenho tentado manter a live em 50 minutos, porque eu já percebi que é assim, passou dos 50, ele já começa a dar problema de transmissão e com 60 ele começa a dar o sinal de que está na hora de acabar. Eu falei que o bom dessa live do Instagram aqui é que a gente obrigatoriamente tem direito à desconexão. É verdade, é verdade. E ninguém consegue. E é democrático, ninguém consegue monopolizar totalmente, né? Então, Exatamente. E é isso é um bom bom que a gente ponto. pode marcar vários outros encontros para aquilo que ficou pendente. Mas só Sem dando dúvida. um aviso aí, porque tem gente que não conseguiu entrar no começo, tem feito algumas perguntas. Todas essas lives a gente salva e coloca na conta da academia no YouTube. Então, elas estão todas disponíveis. A única que eu não consegui fazer, porque você sabe que agora o que eu estou aprendendo nesse período de Covid aqui é mexer com tecnologia, que eu não sabia nem ligar o Instagram, né? Eu estou aprendendo a cozinhar, né? Eu estou aprendendo a cozinhar e a fazer serviços domésticos todos. Mas eu vou te dizer que você tem aí uma professora de cozinha que benza a Deus, né? Eu tô Mas quase. é verdade, eu tô me aproveitando disso. Eu Eu só tô me não valendo vou disso. para tua casa, porque senão eu saio do isolamento, porque eu iria para fazer a prova da comida, que eu vou falar, tua mulher é espetacular na cozinha, né? Você E tem outra toda a razão. também, né? Sabe que eu adoro sua mulher, minha amiga querida, e fora que ela cozinha maravilhosamente bem. Ela acabou de As lives. comprovar aqui que está nos assistindo, né? Pois é, tá registrado, ó, registrado e vai ficar gravado. Então, as lives estão no YouTube. E com relação a essa questão do fato príncipe e da força maior, nós tivemos uma live a semana passada com o nosso presidente e confrade Alexandre Agra, e ele falou maravilhosamente bem. Eu ouvi a Muito posição bem dele. a respeito disso, exatamente. Então,
Eu acho que o pessoal vai poder usar bastante esse vídeo aí para poder ver qual que é a diferença dos institutos e decidir o que aplicar, né? Bolsinhas, vou te agradecer já e deixo você aí com os minutos finais para se despedir do pessoal e agradecendo aí a presença de todo mundo. Lembrando que amanhã, 21, feriado, vai ter o Vilator e essa semana vai ser intensa, né? Com as lives todo dia no café da manhã. É isso Obrigada, mesmo. Bolsinhas. Obrigado a você, Tereza. Meu abraço aí a todos os amigos, Carlos Alberto, Bezerra, ministro Cláudio, Gilberto, Luciano, Bento, meu padrinho de casamento, né, Bento, Lauro também, meu colega de faculdade, André Jobim, todos, Janete, né, todos que eu vi aqui. Infelizmente eu não vou conseguir lembrar de todos que passaram aí rapidamente, mas além de agradecer a presença de todos, a audiência, a amizade deles, eu queria te parabenizar aí pela iniciativa e pelo início dinâmico aí, pelo seu início dinâmico na diretoria aí de eventos da academia. Tenho certeza que esses 2 anos aí vão ser muito intensos e que você depois vai ter dificuldade de deixar o cargo, né? Porque todos vão querer que você permaneça ad eterno. O bom é que esses cargos são por prazo determinado, tem que respirar, tem que mudar Não, mas sempre. esses. A Carolina Tupinambá também, acabo de ver aqui também. Meus cumprimentos aí para Carol. Vai estar conosco, olha. Eu vou assistir sim, meus cumprimentos à Carol. Mas assim, esses cargos são por prazo determinado, mas ele admite reeleição, né? O Robortello é um que já está, acho que pelo terceiro mandato seguido ou mais. Mas enfim. Está tentando escapar e não consegue, coitado. Eu acho que vai acontecer o mesmo com você, Tereza. Um grande abraço aí para você e para todos que nos assistem aí. Gente, muito obrigada. E lembrando, o nosso confrade Luciano pede aqui para a gente avisar, em seguida essa live, na live do Luciano com o Fernando Fita, né? Tratando da situação na Espanha. Os dois já estão aí nos bastidores se preparando. Dá tempo de tomar um café e voltar para a telinha. Muito obrigada e um bom dia para todo mundo, uma boa semana. Bom dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tereza.